Então, pessoal, falei que ia voltar, né? Porque hoje o presidente Marcelo fez um pronunciamento na Assembleia da República em função da crise que acompanha o governo do Luiz Montenegro nesses últimos dias, por conta do escrutínio popular e político que ele vem sofrendo em função da denúncia lá da avença de uma pessoa do governo na figura do primeiro-ministro, recebendo de uma empresa privada uma mensalidade, né? 4.500 euros podem acabar com a vida de um político nesse contexto, que na verdade a gente está falando que nada mais é do que um tráfico de influência. Bom, eu falei para vocês que isso muda muito o cenário político de Portugal. E a gente tem aí, eu acho que desde 2019, o governo do Marcelo caiu 4 ou 5 vezes. Quando eu falo governo do Marcelo, não é o Marcelo na figura de primeiro-ministro, porque vocês sabem que ele é presidente. Mas, enquanto ele é presidente, a gente já passou por vários processos de intervenção e o governo cai e novas eleições são declaradas. E isso gera uma estabilidade política muito grande para Portugal. Então, vamos lá. O que está em jogo nesse momento? O PS necessita de se levantar enquanto partido. Enquanto isso, o PSD precisa se consolidar como uma direita ativa e pulsante, o que não tem acontecido. Mas, nesse momento, o primeiro-ministro já declarou uma moção de confiança. E o Chega e o PS, que são partidos que, na soma, são maioria na Assembleia da República, já declararam o voto de não aprovar a moção de confiança do primeiro-ministro. Diante da não aprovação da moção de confiança, o governo cai. Novas eleições devem ser propostas. E o Marcelo deixou claro isso no pronunciamento de hoje na Assembleia da República, que o resultado da votação de quarta-feira coloca em jogo a manutenção do governo a partir da próxima quinta. Não se pronunciou ainda, mas obviamente ele vai aguardar uma votação formal na Assembleia da República. No entanto, os partidos já declararam que não vão aprovar a moção de confiança do Luiz Monteiro. E o que vai acontecer? Como ele também não deseja passar por um processo de CPI, para que ele não seja destrinchado, né, na sua intimidade, possivelmente ele vai se retirar, vai renunciar. Enfim, é o que temos para o hoje. Por que isso é interessante para você? Eu sei que esse assunto pode parecer chato, é política, não tem nada a ver com isso. Olha, querido, se você é imigrante em Portugal, saiba que toda a movimentação da Assembleia da República acaba respingando em você, porque a gente tem um país polarizado em relação ao apoio ou o confronto com a imigração. A gente tem uma extrema-direita europeia bastante atuante nos movimentos contra o imigrante, e isso sim pode vir a te atingir diretamente, principalmente num momento como esse, em que a casa estava sendo arrumada. A gente não sabe se estava sendo muito bem limpa, né? Tirando os móveis do lugar e analisando ao pormenor, mas as pessoas começaram a perceber um movimento no processo de regularização dos imigrantes. Então, agora, numa situação em que Montenegro saia do governo, pode vir uma pessoa do PSD, né, um outro nome, para assumir temporariamente as funções enquanto não se tem uma nova legislatura, ou seja, o governo vai cair, novas eleições vão ser convocadas e a partir daí a gente pode ter um novo movimento na Assembleia da República. Ou o Chega, que é um partido que também está fragilizado pelas últimas denúncias, pode ganhar espaço e com isso as políticas imigratórias vão declinar em desfavor do imigrante, ou o PS ganha espaço e as políticas migratórias ficam mais flexíveis para a figura do imigrante. Eu acho que é isso que vai acontecer? Não acho que seja isso que vai acontecer. Por quê? Por conta de um movimento da
extrema-direita crescente na União Europeia. E aí a gente vai voltar para um tema que pode parecer também que não tem nada a ver com você, que é a guerra da Ucrânia. Queridos, olha só, a guerra da Ucrânia ela é movimentada por um capital de investimento internacional, porque a Ucrânia não tem condições de se manter enquanto país indefensiva. Então ela pega dinheiro emprestado com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha e assim vai. E existe todo um movimento da União Europeia, né, de apoiar a Ucrânia. Só que o Trump declarou, olha, a torneirinha está fechada, a gente não vai mais mandar dinheiro para vocês. E agora? O grande problema é que a Europa não tem como ficar financiando a Ucrânia, principalmente porque não existe nenhum tipo de garantia. E o maior patrocinador da Ucrânia era os Estados Unidos e também a Inglaterra. A Inglaterra já conseguiu recolher as suas garantias, porque por mais que a gente esteja falando sobre terras raras em que o Trump está lá de olho, a Inglaterra já fez um acordo em relação às riquezas da Ucrânia e já abocanhou suas garantias. Em termos de armamento, a Europa não tem condições hoje de apresentar-se como um material bélico capaz de fazer frente à Rússia. E eu não estou falando sobre questões nucleares, né? Até porque as únicas nações hoje que poderiam estar favoráveis à Ucrânia, que dispõem de armas nucleares, são a França e a Inglaterra, tá? Então, num contexto político em que a gente tem Donald Trump num processo contra uma imigração desregulada, a favor de uma imigração com fomento das grandes fortunas, tá? Ele aumentou o visto Gold para os Estados Unidos com um rigor maior no capital, ou seja, aumentou o valor mínimo para uma pessoa imigrar para os Estados Unidos querendo chamar grandes fortunas e criando obstáculos para a imigração de poucos recursos. A União Europeia começa a fechar um monte de fronteira. Tem o movimento da Alemanha, também numa crescente extrema-direita, que no último século não havia ganho nenhuma eleição nessa proporção. Aumentou em 20% as cadeiras de extrema-direita na Alemanha. Tá? Então, isso já vai deixando um cenário que não é pró-imigrante. Então, vocês percebam, Estados Unidos se aproximando em negociações com a Rússia, inclusive falando que vão reabrir as embaixadas. A Europa não conseguindo fazer frente à política armamentícia da Rússia e a Inglaterra não fazendo mais parte da União Europeia. Tudo isso mostra um cenário que a gente tem que saber quem é que está mandando no planeta nesse momento. E Portugal, nesse contexto, é só mais um coadjuvante, se a gente pode dizer que é um coadjuvante, na verdade é mais figurante. Ou seja, vai indo conforme a maré dos grandes, naquilo que for definido. E nesse momento, a fragilidade política em que a gente tem Portugal vindo de acho que 4 ou 5 governos que caíram antes deles terminarem a sua legislatura, vocês imaginam? E cada vez com menos tempo. Ou seja, um governo que dura 3 anos, o outro que dura 2, o outro que dura 1, o outro que nenhum dura. A gente vai, se o governo do Montenegro cair, ele começou em abril, gente. Não vai chegar nem a 1 ano. Agora vocês imaginam a fragilidade econômica em relação a isso. O que significa? Novos senhores, novos mandos, novos acordos, novas políticas e tudo aquilo que está pendente de ser resolvido no país acaba ficando estacionado. Então, 2 assuntos de maior relevância para vocês pensarem. Primeiro, papel fundamental do advogado nesses movimentos que são antidemocráticos, ou seja, parece que está tudo em função da melhoria das condições de vida, né, da população, mas acaba que não. Os políticos estão fazendo isso em benefício próprio. E aí a gente precisa fortalecer o direito em todas as matérias, tá? Com relação à imigração,
A gente tem que entender que esses movimentos em que o governo fica nesse cabo de guerra pode impactar a resolução dos temas de natureza imigratória para quem está pendente de regularização. Então não é hora de você esmorecer, é hora de você reivindicar ainda mais o seu direito. Só, tá? Em termos de AIMA, só para vocês entenderem como isso é frágil. Quem acompanha a política em Portugal vai lembrar que a partir da morte do tal ucraniano há um tempo atrás, no aeroporto de Lisboa, ele foi de fato assassinado pela agente do CEF, e para não cair aquele ministro da administração interna da época, extinguiu-se o CEF. E com a extinção do CEF, fez uma divisão em suas competências. Uma vai para o PSP, a outra vai para o IRN, a outra fica com a AIMA, uma entidade recém-criada, ou seja, um Frankenstein. O IRN não está tratando dos processos de renovação, a PSP não está efetivamente nomeada para aquilo que foi proposta a sua absorção de competência, e a AIMA ficou com o resguardo daquilo que seria uma política de integração do imigrante. E que demorou praticamente 1 ano e meio para começar a melhorar as coisas em Portugal. Quando começa a melhorar, os agendamentos estão sendo feitos, a estrutura de admissão está sendo composta e tem tempo de encerramento para final de junho, o governo cai. Poxa, é difícil confiar numa situação em que a gente possa ficar tranquilo, sabe? Na sombra, as coisas não estão tão legais, né? Principalmente pelo fato que eu acabei de dizer para vocês. Por que o CEF acabou? Por uma crise política que teve início a partir do assassinato de um imigrante no aeroporto de Lisboa. Então, para proteger uma cúpula, se extinguiu o CEF. Olha, então o problema é o CEF? Não, o problema é a administração. O problema é a classe política que está a serviço de si mesmo, ao invés de estar a serviço da população em geral. O CEF não era ruim de todo. Ao invés de acabar com o CEF, deveriam acabar com os problemas que existiam no CEF. Então, hoje a gente tem uma AIMA com menos de 600 funcionários. Desses 600 funcionários, muitos estão reclamando e fizeram um movimento de greve, etc, etc. Aí contrataram outras pessoas avulsas para uma estrutura de missão. Essas pessoas não têm capacidade técnica para fazer as avaliações. As pessoas estão recebendo projetos de indeferimento, apesar de muitas delas apresentarem a documentação correta, e tudo isso numa bagunça em que o governo está prestes a cair. Priscila, respira, vamos lá. Existe a possibilidade do governo se manter? Olha, o PS e o Chega deveriam aprovar a moção de confiança do Montenegro. O PCP já disse no parlamento que não confia no governo, por isso que ele fez moções de censura. Se você for juntar os políticos em função das suas ideologias, nenhum dos dois partidos vai apoiar essa moção de censura, uma moção de confiança do Montenegro. E o que significa rejeitar uma moção de confiança? Significa dizer que o primeiro-ministro não tem a confiança do parlamento para se manter no governo. Portanto, ele cai. Existe essa possibilidade de PS e o Chega aprovarem a moção de confiança do Luiz Montenegro? Essa não foi a fala nem do PS e nem do Chega por esses dias, muito pelo contrário. Inclusive, o Pedro Nuno Santos deseja formar uma CPI para investigar a vida do Montenegro. Então, se agora aprovar a moção de confiança do Montenegro, vai ser muito esquisito. Portanto, o que a gente pode dizer em relação a isso? É muito provável que o governo de fato caia. E quando o governo cai, a instituição da governabilidade cai. E com isso, todos os processos administrativos, né, que vêm em cadeia sendo orientados por esta administração. O que eu quero dizer com isso?
Pode cair o presidente da ANMA, pode cair o diretor das lojas, pode cair, inclusive, o dirigente da estrutura de missão, porque o PSD vai deixar de ser maioria no governo. Vocês conseguem perceber o que eu quero dizer? Por que é tão complexo? Porque toda a estrutura da ANMA é formada por pessoas que são indicadas pelo governo, por aquela pasta que está na situação. O Luiz Montenegro cai, o ministro Antônio Leitão cai, o Pedro cai, o Rui cai, e assim vai, em cadeia. Toda a estrutura da ANMA que tem sido montada pelas cabeças pensantes desse governo podem, a partir de uma saída do Montenegro, ir derrubando em dominó. E isso, com certeza, pode impactar o resultado de todo esse processo da estrutura de missão. É isso que eu digo que vai acontecer? Não sei. É isso que eu acho que pode acontecer. Aí o menino tá falando, e o nosso título cai também? Aí o título demora. E quando o título demora, o que acontece? Vocês já sabem sobre isso. Cabe a você, imigrante, que tenha urgência e a necessidade, entrar com uma ação judicial. Por quê? Dentre toda essa estrutura corroída da política, tem um lugar que, querendo ou não, ele fica blindado. E esse lugar é o Poder Judiciário. E é justamente por conta das decisões do STA, que regula a relação entre o particular e o Estado, é que a figura do advogado é tão importante. Por quê? É ele que vai intermediar a necessidade de entrega de um direito como imigrante que você tenha com aquilo que o Estado não te deu enquanto governo. Ok? É isso, gente. Eu falei muito. Eu sei que às vezes é uma fala complicada de entender como é que é toda essa engenharia, mas é importante que a gente perceba que, principalmente num novo país, a gente precisa entender como é que funciona a política daquele local. Tá bom? É isso. Ah, não se esqueçam. Os brasileiros, hoje, são cerca de 2 milhões de pessoas vivendo em Portugal. Então, se você já tem o seu título de residência, corre atrás do seu cartão cidadão se você ainda não tem a nacionalidade. Sabe por quê? Porque você vai poder votar nas eleições. E quando você vota nas eleições, você também é responsável por mudar a cara desse país em termos de para qual lado ele vai. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o centro, ok? É isso. Tchauzinho e até o próximo vídeo.